Clara, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita? Boa tarde tá todas, todos que estão assistindo. Clara, conta pra gente, então, um pouquinho sobre essas 4 décadas, né? Se é possível resumir essa história do caminhar junto, né, que você teve com o Lula, como foi esse encontro, como esse elo foi formado, principalmente, né? Como essa parceria foi formada. Você, durante muito tempo, foi assessora ali especial do ex-presidente, e eu acho que, claro, isso tudo consolidou essa amizade e esse caminhar juntos que vocês têm até hoje, né? Conta pra gente. Bom, a gente se conheceu na década de 70, em 1977, durante vamos dizer, o auge da recuperação do reerguimento do movimento sindical. Eu era diretora do Sindicato dos Arquitetos de São Paulo e também da Federação Nacional dos Arquitetos. Participava muito das reuniões que articulavam os sindicatos que estão mobilizados, e também o momento era de outras muitas mobilizações, a luta pela anistia, a luta contra a caristia, a formação do movimento negro unificado, a reconstrução da UNE, entre outras, a criação do Grupo Somos. Então, foi um momento de muita reconstrução e reerguimento de movimentos que já vinham de outros tempos e foram tolhidos pela ditadura militar. Clara, você fala sobre esse período, né, de reconstrução, né? E daí eu acabo fazendo esse paralelo com o que a gente vive hoje, que foram 4 anos de muita destruição, né? O que nos aguarda, tudo dando certo, é esse mesmo período de reconstrução, né? Como que você vê esse momento atual, os desafios que a gente tem pela frente? Como você, que viveu tanto ali esse tempo de reconstrução, de luta realmente, né, para que essa reconstrução fosse possível, vê os dias de hoje? Bom, assim, vejo com muita tristeza, né, a demolição que está vendo, a destruição que está vendo das organizações, das conquistas, dos direitos que foram conquistados a duras penas, com sangue, suor e lágrimas, né? Vejo com muita tristeza, porque para reconstruir vai dar um trabalhão 3 vezes maior do que aquilo que já foi feito. Vejo também com muita preocupação e entendo que a mobilização central que nós temos aí pela frente é lutar pela vitória de Lula e todo esse arco de alianças que ele está montando, todo esse maravilhoso andar junto que ele está construindo com tantas pessoas, tantas organizações e tantas lideranças. Eu vou me permitir divergir um pouco do Carejon, porque não é divergir, afinal, cada um vê de um jeito. Eu acho também que pode acontecer o segundo turno, porque o trabalho, a atuação, as intervenções do, do cidadão que governa o Brasil hoje, elas são até certo ponto imprevisíveis, né? E ele pode, como o seguidor dele na festa, ele pode fazer coisas parecidas ao atacado. Porém, eu acho que nós temos um acúmulo de luta e de apego à democracia, e quando eu falo nós, eu falo todo mundo que anda junto em busca de um país democrático e em paz. Eu acho que nós temos condições de ganhar no primeiro turno. Claro que eu não sou vidente, ninguém é, como eu já disse, o outro lado pode ter surpresas, mas em termos de condição, ânimo, vontade, necessidade de resgatar não só o que veio do governo Lula, mas desde a Constituição de 88. Eles estão fazendo um esforço de demolição geral. Então, acho que existe uma força, uma energia que tem a possibilidade de resgatar mesmo
esse governo resgatar as instituições e, enfim, a liberdade, a democracia, a possibilidade de ter cultura, educação e daí para frente. Aliás, eu vi hoje mesmo, né, que essa sua opinião está muito amparada nas pesquisas eleitorais, inclusive, né, Clara? As 6 últimas pesquisas que saíram agora nessa primeira quinzena de julho, das 6 em 4, Lula pode vencer já no primeiro turno. Então, assim, tem esse amparo, de fato, nos dados bastante consolidados, inclusive, que as pesquisas trazem, né? Já apontamos aqui que desde o meio do ano passado para cá, as pesquisas estão mostrando os mesmos resultados, e, portanto, esses números consolidados. Então, claro que tem esse amparo nos números, de fato, né, nas pesquisas que são feitas. Ô, Clara, você acompanhou durante essas 4 décadas, você tem caminhado junto com Lula. Quais as características que você via ali no passado e que continuam presentes e que possibilitam Lula encarar esse enorme desafio que a gente tem pela frente? Bom, para começar, essa obsessão, né, pela democracia, a obsessão por permitir, não, criar condições de acesso a melhores condições de vida, a todo mundo poder comer, trabalhar, ter sua casa. Para o Lula, isso é obsessão, né? Tanto a democracia, como, obviamente, porque ela é condição para você poder lutar por outras coisas. Se não tem democracia, você passa mal, né? Quer dizer, estamos mal sem democracia. Outra coisa é essa capacidade dele de expressar as ideias, as metas, os objetivos, quando ele pensa, quando ele fala do governo e quando ele dialoga, seja com qual público que for. O Lula é um dono da palavra, né? Ele tem é como se ele tivesse convivido, nascido e crescido com poetas, com escritores, com repentistas, com MCs, com gente de batalhas de rima. Ele está sempre agudo, né, na dinâmica de conversar, escutar. É uma coisa que eu falo no livro, né? A maioria das pessoas vê Lula falando, né? Vê na televisão, vê num comício, vê numa reunião. Só que eu tive o privilégio de ver o Lula horas, dias e horas e mais horas, ouvindo. Então, ele tem essa qualidade que o acompanha e ele tem essa questão do domínio da palavra, da facilidade de se comunicar, que são idênticas. Eu até não deu nas 448 páginas do livro, eu não tive lugar ainda para poder descrever também outras pesquisas que eu fiz, tal, mas é interessantíssimo você ver como que o alinhavamento, né, a forma que ele alinhava as ideias dele, é muito parecida com o que ele fazia 40, 50 anos atrás, até hoje. O Clara, e a disposição de ouvir mulheres, né? Porque você é uma mulher que foi e é muito próxima de Lula. A gente vive um momento, novamente, de muito ataque, né, às mulheres, aos direitos das mulheres. Qual você acredita que seja a disposição de Lula de ouvir, de dar voz às mulheres num próximo governo? Eu acho que é total. Por outro lado, eu acho também que é total a disposição dos homens da política a ficar cotovelando para não perderem espaço. Então, é uma disputa, mas certamente Lula já deu mostras no primeiro governo dele, no segundo governo dele, e o Lula deu amostras no Instituto Lula, nas atividades que ele fez. Ele tem momentos que eu relato no livro, um momento muito específico que me chocou muito, que teve um padre, se não me engano, em Pernambuco,
que ele como é que fala quando expulsa da religião? Me falta a palavra agora. Ele expulsou da religião, vou lembrar a palavra daqui a pouco. Uma menina que foi estuprada, que estava grávida de gêmeos, tinha, se não me engano, 9 ou 10 anos, e então o médico fez o aborto dessa menina para salvar a vida dela, né? E o padre excomungou a menina, a mãe e o médico por terem sido responsáveis pelo aborto. Nesse dia, Lula foi entrevistado e ele falou com muita clareza, ele falou assim, nesse caso, sem dúvida, a ciência fala mais alto do que a religião, e deixou muito claro como que ele, em momentos tão agudos, ele se manifesta do lado de quem tem que receber o apoio, né? É muita compaixão que acompanha ele também, enquanto governante, né? Ele é conduzido pelo poder e pela compaixão. São dois acompanhantes dele permanentes, né? Ele se manifestou, né, nesses últimos meses em relação ao aborto, né? Ele falou que aborto é uma questão de saúde pública, o que nos deixou, mulheres feministas, muito felizes com esse pronunciamento. Uma pena isso ter se transformado num drama, né? Num absurdo. A gente não pode discutir aborto. Se Lula fala sobre aborto, é uma questão proibida, a gente não pode. Mas eu fiquei muito feliz quando o ouvi falando sobre essa questão. Thalita, ele fala isso desde a eleição de 89. Essa equação, que assim, ele como pessoa física, ele como cidadão, ele como diz, não é que não aprova, ele não é adepto, vamos dizer, do aborto, como pessoa física, como cidadão. Mas como governante, como político, como líder, ele se preocupa e se alinha com a saúde pública, e a mulher tem que ter o direito à plena saúde pública. Isso, Thalita, é que esses episódios recentes fizeram crer que é a primeira vez que ele fala isso, há 40 anos que o Lula, 30 pelo menos, que ele fala do aborto nesse sentido, exatamente com essa definição. É uma questão de saúde pública e a mulher merece todo o cuidado da saúde pública, né? E aí eu quero falar do lançamento. Pode? Claro, vamos falar. A gente falou bastante sobre Lula, sobre o momento atual, mas eu queria muito te ouvir sobre tudo isso que a gente está vivendo também. Fala sobre o lançamento, sobre o que você acha de mais importante que traz, inclusive, nesse livro, como curiosidade, uma informação que você quer que as pessoas tenham acesso, inclusive, fala pra gente. Não, a informação, Thalita, foi muito difícil para mim selecionar o que colocar no livro, porque a rigor, eu até brinquei com uns amigos e amigas, falei que, na realidade, o que precisa fazer é uma enciclopédia Lula, porque um livro não dá conta. O Lula tem uma trajetória e o meu livro, ele tem o objetivo de deixar essa trajetória iluminada, na luz, porque vira e mexe, tentam jogar ele no escuro, tentam jogar ele no opaco, fingir que ele não fez nada. Eu cheguei a ver historiador dizer que, na época do sindicalismo, que Lula se revelou como um líder, grande líder, não era muita coisa, porque tinha um monte igualzinho a ele, né? Quer dizer, negar a presença de mais de 4 décadas de um líder, de uma pessoa que se entrega, do jeito que ele se entrega, se entregou, e acredito que vai continuar se entregando, não pode ser diminuída. Aí nós estamos vivendo, juntando com a atualidade, né, nós estamos vivendo uma avalanche de negacionismo. E um dos motivos que me levou a escrever esse livro foi porque, como eu sou filha de judeus poloneses que sofreram o nazismo,
e, portanto, sofreram o que significa o negacionismo, que é um dos fortes negacionismos, foi o nazismo. Eu me preocupei desde cedo com o que poderia acontecer e tive o sentimento e a necessidade que veio de dentro de mim de escrever esse testemunho, é uma história do que eu vivi, do que eu vivo, e muito das pessoas em volta, porque o líder, ele nunca é líder dele mesmo, a não ser que ele esconda quem o sustenta. E no caso do Lula, ele é um líder que só existe acompanhado, ele só existe com mais gente. Por isso que o andar junto não é comigo ou eu com ele, é andar junto mesmo, com todos aqueles e todas aquelas que querem batalhar por um país melhor. Perfeito. O lançamento está confirmado no dia 5 de agosto, realmente no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Clara? Às 18 horas, será o primeiro lançamento. Vai ter um segundo em São Paulo, na Livraria Martins Fontes, e hoje mesmo, que foi o primeiro dia que foi anunciado pela Editora Autêntica, em vários lugares, né, a saída do livro, a chegada do livro, hoje já me pediram para fazer uma espécie de pré-lançamento na reunião da CUT Nacional, que a CUT é minha, como meu pai dizia, que é minha filha, a CUT, né? Então, é uma das instituições que já me convidou, e eu estou extremamente aberta a convites, eu quero percorrer, eu quero fazer o que um menino, um jovem historiador, Gabriel, me sugeriu, é que eu faça a caravana do livro, né? Eu que participei das caravanas, das antigas caravanas, então ele me sugeriu que eu faça a caravana do meu livro, e eu estou bem disposta a fazer isso em São Paulo, no estado, em outros estados. Estou muito feliz por ter chegado nesse ponto, Thalita, estou efetivamente emocionada com o momento, trabalhei muito, trabalhei anos num cenário muito difícil. Quando comecei, a Dilma foi cassada, já me paralisou, já fiquei super mal, aí depois Lula foi preso, também piorou, a criatividade foi para o brejo, e finalmente, né, os momentos do Instituto, que foram muito difíceis, que eu também relato o ataque do Moro nesses últimos anos, eu relato no livro. Então, no livro, na verdade, começa no dia que eu nasci, porque o primeiro capítulo eu falo de mim, que eu não sou tão conhecida quanto Lula, então eu conto quem eu sou, né? E depois vem todos esses capítulos que vão preencher essas mais de 400 páginas. Clara, parabéns pelo trabalho. O lançamento acontece num momento muito importante, realmente. Isso que você traz de que Lula é um líder que anda junto é muito importante, acho que para a gente ouvir realmente. Então, assim, parabéns pelo trabalho e que seja um sucesso, que realmente, por onde você passar, você consiga falar com muita gente, porque a sua palavra é muito importante, viu? Muito obrigada, um beijo para você e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você, obrigada à TVT, que também é uma das crias que eu vi nascer, que andamos juntos também há muitos anos. É isso. Um beijo, Clara. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.